Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista no direito da saúde, especialista no direito das pessoas com deficiência. Hoje, vamos ouvir aqui no nosso episódio duas mães atípicas que trabalham em conjunto aí num projeto bem legal. A gente vai ouvir a Josiane Costa dos Santos, que ela é cofundadora da AMAV, que é a Associação Pais e Amigos dos Autistas de Viamão. Ela é mãe atípica do Emerson, que hoje tem 21 anos. Vamos ouvir também a Ana Cristina Pereira, mãe atípica da Ana Clara e da Beatriz, e autista diagnosticada já tardiamente, e que é hoje vice-presidente da AMAV. Então, vamos lá, meninas. Obrigada por estarem aqui. Uma noite chuvosa, fria em Porto Alegre, né? Obrigada por estarem aqui, por contarem a história de vocês aqui pra gente. Boa noite. Nós aqui agradecemos, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né, sobre a associação, sobre autismo, né, sobre a maternidade atípica. Estamos bem felizes com essa conversa que a gente vai ter hoje. Ah, que bom. Eu agradeço também, em nome de toda a família AMAV, e muito feliz pelo convite. Ah, que bom. Josiane, posso chamar de Josi? Pode. Eu estava aqui quando a gente estava conversando antes e aí eu anotei aqui, né, as informações aqui, a gente falou, né, que o teu filho ele já tem hoje 21 anos, né? E aí eu fiquei aqui refletindo sobre como era ter esse diagnóstico, né, tantos anos atrás. Com qual idade que tu teve o diagnóstico dele? Então, eu tive o diagnóstico do Emerson com quase 4 anos. Uhum. Foi um processo longo, assim, né, se comparado aos dias de hoje, para chegar, né, ao diagnóstico. E naquela época, assim, já dá para a gente dizer, né, 17 anos atrás, o acesso, né, era muito difícil, assim, a profissionais, né, qualificados, especialistas, né, em autismo, a gente não encontrava. E a informação como um todo, né, era bem difícil, assim. Eu, por exemplo, quando recebi, né, do primeiro médico que teria a possibilidade de ser autismo, eu não sabia nada sobre, né. Então, era tudo bem... O acesso era bem difícil mesmo. A gente hoje tem essa pauta... tem muita informação, né? Hoje a gente tem muitos espaços, né? Muitos grupos de troca de mães, vocês mesmos, né? Com a associação desempenham esse papel, né? De acolhimento, de informação, quando uma família recebe um diagnóstico. E imaginar isso 17 anos atrás, né? Imagino que tenha sido um susto muito grande e uma dificuldade, porque... o conhecimento, de uma certa forma, é uma libertação. E aí, a partir do momento em que não tem esse conhecimento, assim, de uma forma tão grande, né? Deve ter sido muito desafiador. Com certeza. Foi um desafio enorme, assim. Porque o Emerson, hoje, né, a gente, pelo que a gente conhece, né, pelas informações que se tem, o autismo dele é considerado autismo regressivo. Por quê? Porque ele desenvolveu algumas habilidades normais para a idade. Então, ele andou na idade certa, ele falou, ele desenvolveu a fala, né, de uma certa forma, até ali o período de 3 anos. E, a partir dessa idade, ele começou a ter uma regressão na fala. E aí, a partir, né, dessa regressão, que a gente começou a investigar. O que está acontecendo, né? Mas sempre achando que era alguma questão física, né? O que aconteceu com meu filho que ele está deixando de falar? Sim, um trauma, alguma coisa, um susto, isso, né? Eu imagino. E aí a gente começou a investigar, né, nessa linha, assim, né? Então, o primeiro profissional que eu procurei foram os psicólogos, né? Para tentar entender o que tinha acontecido que causou isso, né? E
E aí a gente ficou, como eu digo, né, pipocando assim de profissional para tentar entender. Então a gente foi em otorrino, né? Fomos no neuro. No primeiro momento ele achou que estava tudo bem, que não era nada. E aí até que alguém da família levantou essa possibilidade, né, de ser autismo. E aí eu fiquei, não, mas né, o meu filho não, porque até então estava tudo ok, né? E aí que eu tive, trabalhando numa clínica médica, né, eu tive contato com o neurologista e numa conversa, assim, né, contando o que estava acontecendo com o meu filho, ele me deu 3 possibilidades e uma delas era o autismo. E aí que a gente começou já a investigar mais focado, assim, né, com esses 3 possíveis diagnósticos. Mas ainda assim aquilo era tudo muito novo para mim, né? Eu não sabia o que era o autismo. Sim. Não tinha nenhuma referência. E aí foi um processo bem doloroso, assim, né? Porque como, né, tudo estava indo bem, né, até aquele momento. E aí, de repente, surge uma questão que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem informação. E aí fica nessa busca, né, de chegar até o diagnóstico. E aí a gente começamos, né, a fazer alguns testes. E aí logo foram descartados, né, as outras 2 possibilidades que ele tinha colocado, porque daí a gente fez exames, né, que descartaram. E aí o autismo, ele não tem um exame clínico, né, para comprovar, enfim, para fazer o diagnóstico. Então são testes, né, entrevistas que a gente faz. E aí nós chegamos então no diagnóstico. E aí vem é um misto, né, de sentimentos, assim, porque e agora, né, o que eu faço, para onde eu vou, né, e a pergunta assim que me veio, né, de imediato, o que eu posso fazer para ajudar meu filho, né? E aí é muito difícil, né, porque a gente não sabe para onde ir, assim, né, o que e fazer. Imagina isso há 17 anos. Sim. Que não tinha, com certeza, a quantidade de profissionais que a gente tem hoje, né? Hoje ainda a gente consegue ter acesso a uma gama, né, de profissionais que podem fazer toda essa ajuda, esse tratamento, né? Sim. Que naquela época não tinha. E o próprio acesso a esses profissionais, né? Hoje a gente tem a internet aí à nossa, né, disposição para pesquisar, para ir atrás. E, por incrível que pareça, né, 17 anos não era dessa forma, né? Eu lembro ainda de buscar, assim, indicação de profissionais. Eu não sei se você... Eu já sou mais velhinha, então, assim, na lista telefônica eu tive que pesquisar, né? Para conseguir. E, assim, não eram profissionais especialistas em autismo, né? A gente não encontrava nada. A gente ia ali procurando, né, na área da psicologia, terapia, mas específico mesmo não se encontrava nada. E para obter também conhecimento, né, o que é o autismo, né, o que eu posso fazer para ajudar meu filho, eu consigo fazer alguma coisa em casa, né, que eu possa auxiliá-lo. Nada disso a gente encontrava. Então, na época, eu conheci uma associação, que ela existe até hoje, em São Leopoldo. E aí, através dessa associação, que eu comecei a me informar, assim, né? A entender melhor o que era, né? Para poder auxiliar meu filho. E aí, lá, fazendo, né, esses cursos, palestras, próprio encontro de familiares, né? Participei de um encontro lá. E aí eu fui entendendo melhor, né, o funcionamento, conhecendo histórias, né, de outras famílias, como que elas chegaram no diagnóstico, como que elas estavam, né, tratando seus filhos. E aí, a partir daí, que eu comecei, então, a minha trajetória com o Emerson.
E é impressionante, assim, o quanto associações e grupos têm um papel tão importante neste momento, né? Porque quem já viveu a estrada é a melhor pessoa para te ajudar ali, né? No atalho, né? Com certeza, porque a partir, né, desses encontros, né, com outras famílias, eu consegui assim direcionar, né, entender melhor, entender um pouco melhor, né, desse universo, e entender, né, onde eu conseguiria encontrar profissionais, saber dos direitos, né? Que direitos meu filho tem, o que eu posso acessar, como eu posso acessar, né? Então, associações, famílias, né? É o melhor caminho, assim, né? Para a gente encontrar, começar a trilhar, assim, essa... Sim, é onde vem a luz, É. né? Para que lado que eu vou. Sim. Né? O que eu faço agora, né? Isso é o que eu escuto, assim, sempre, né, aqui das famílias atípicas. E aí a gente vê que mesmo a gente tendo tão pouco que se falava sobre autismo lá naquela época, ainda assim tu conseguiu encontrar uma associação que já tinha. Então a gente vê que desde sempre essas famílias foram encontrando uma forma de se reunirem, né? Sim. E aí isso é muito bacana. Ana, então te apresenta. Eu sei que tu tá com vergonha, mas já logo passa. Conta um pouquinho para nós qual é a idade das tuas filhas, que eu esqueci de A Ana falar. Clara tem 18 anos e a Beatriz 5. Tá. Conta um pouquinho, então, assim, de como é que foi para ti receber o diagnóstico das tuas filhas e depois tu teve um diagnóstico tardio, né? Então, conta um pouquinho, assim, como foi viver, né, o diagnóstico. Então, tu tem um paradoxo, porque tu tem uma filha já com 18 e uma com 5. Então, acho que tu pode nos contar como foi viver isso lá atrás e estar vivendo hoje, né? Já num cenário com muito mais informação, com muito mais profissionais, né? Sim. Toda essa questão que a gente estava falando, tu viveu um pouco dos dois mundos. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi viver esse Completamente cenário. diferente, né? A Ana Clara foi diagnosticada com 2 anos e 1 mês. Eu notei que tinha algo diferente. Ela tinha 1 ano e meio. Na época, eu trabalhava numa escolinha. E eu via que ela sempre se isolava das outras crianças. Não queria brincar. A gente chamava, ela preferia ficar sempre presa no carrinho. Tirava ela do carrinho, ela chorava. Botava no carrinho, ela se acalmava. As crianças queriam chegar perto dela e ela não queria. E ali já, não sei, já veio a palavra autismo na minha cabeça. Só por esse fato dela querer ficar isolada. Eu não tinha a mínima ideia de tudo que abrangia o autismo ainda, não tinha. Mas ali eu já via que tinha uma coisa diferente nela. Conversei com a pediatra disse que não era nada. O pessoal da família também não é nada, porque tu também era assim, Ana, tu não ia no colo de ninguém, tu não gosta de ninguém, tu não gosta de abraço, então... Foi passando, e aquela coisa aqui dentro me dizendo que tinha alguma coisa nela. E aí fui em outros médicos, eles também disseram que não. E aí um dia eu cheguei na minha tia, que já era da área da saúde também, e pedi uma ajuda para ela, para me indicar uma médica que me auxiliasse, que confirmasse ou não, porque eu precisava saber o que fazer para ajudar ela. Porque ela estava sofrendo, e eu estava sofrendo por não saber o que fazer. Então, a gente conseguiu essa consulta, e na primeira consulta, a doutora já disse 99,9% de chance de ser autismo. Fizemos alguns exames para descartar outras patologias e não tinha mais nada. Era só o autismo ali gritando já, e que alguns médicos disseram que não era nada. Não tinha nada, é no tempo dela. Isso faz 16 anos, né? Mas a gente escuta isso até hoje, né? Para ver que algumas coisas ainda não evoluíram, né? Porque essa frase eu escuto de muitas mães. Que os médicos não validam, né? Aquele sentimento de que quando a mãe percebe que algo não está bem ali, né? Que tem alguma coisa
que tá diferente. E muitas vezes as mães são tiradas de loucas, né? Estão enxergando coisa onde não tem. E a gente vê isso se repetindo. E aí, como foi, então, o diagnóstico da Beatriz? O da Beatriz foi agora há pouco. Uhum. Eu já tinha observado algumas questões, mas como a Ana Clara também estava numa fase bem difícil agora no início do ano, 18 anos, a questão de hormônio, ela estava sem algumas atividades, então ela estava numa explosão desorganizada, e eu precisei organizar a Ana Clara primeiro, para depois dar essa atenção para a Beatriz. E quando eu recebi o diagnóstico dela, foi uma sensação de alívio, assim como o da Ana Clara. Porque a partir do diagnóstico a gente sabe para onde ir. E a Beatriz é muito diferente agora, né? O da Ana Clara, quando eu recebi, a doutora só me deu o laudo com o diagnóstico e vai ficar tudo bem, ela vai ter uma vida normal. Mas não me disse o que fazer, como fazer, para onde ir. Isso há anos atrás. Na época que eu recebi o diagnóstico dela, eu tinha só o ensino fundamental, não tinha internet em casa, não tinha onde pesquisar nada. Fui para a biblioteca procurar, não tinha livros que falavam sobre. Eu queria entender mais. Eu só sabia o que autista era aquela pessoa que ficava isolada, não sabia nada. 2 anos depois que eu encontrei o Instituto Autismo e Vida, que eu fui voluntária lá durante bastante tempo, e lá eu encontrei outras pessoas que me direcionaram, me deram caminhos. Através deles, eu consegui alcançar a Ana Clara de volta. Porque lá eu participei de cursos, palestras. Fui fazer um curso Sunrise, que eu digo que é o que salvou a nossa vida, porque eu consegui atravessar essa ponte que tinha entre nós duas. Um curso que eu fiz em Santa Catarina. E para fazer esse curso é uma história engraçada. A minha ex-sogra, na época, tinha se aposentado, e aí ela disse que ia dar um presente para cada nora dela. E ela perguntou o que eu queria. Na época, eu não tinha sofá em casa. Aí ela já sabia, mais ou menos, a Ana precisa de um sofá. Aí, igual ela me perguntou o que eu queria. Eu disse, eu quero fazer o curso. Era 600 e poucos reais o curso. E eu não tinha. Eu disse, eu quero fazer o curso. E ela pagou o curso para mim. E aí, através desse curso, eu consegui me conectar com ela de volta. Foram 2 dias de curso em Santa Catarina. Tu sabe que muito eu falo, assim, com profissionais aqui, e a gente discute muito a questão da dificuldade de tratamento, né? Por exemplo, que o SUS não comporta, a quantidade de crianças que fica aguardando, né? E a falta de profissionais que trabalhem, enfim, né? Profissionais qualificados e de ter esse pessoal mesmo para atender. E eu sempre falei que se eu tivesse um poder de fazer alguma coisa na vida, e é algo que eu ainda espero um dia conseguir fazer, seria qualificar pais, né? Porque, por exemplo, a gente não vai conseguir qualificar todos os profissionais do SUS para sair aplicando aba, por exemplo. Mas os pais podem, de uma certa forma, aprender e eles serem os aplicadores, né, dos seus filhos. Sim. Afinal de contas, os pais são as pessoas que mais ficam com essas crianças, né? Maior carga horária ali, né? Então, eu sempre pensei, e agora tu falando isso, tu vê que em um final de semana tu conseguiu mudar a tua... Então, a gente reforça essa ideia de que qualificar os pais é um caminho muito mais fácil do que imaginar que o SUS, por exemplo, vai conseguir ter toda a quantidade de profissionais que é necessária. Não que isso isente o SUS da necessidade de ter esses profissionais. Mas a gente sabe que a curto prazo isso não vai acontecer. Então, eu sempre imaginei isso, assim, fazer cursos de qualificação de pais. Né? Parece que é um bom caminho. Eu voltei para casa cheia de ideias. Então, durante muito tempo, eu fui a equipe multidisciplinar dela, que na época não existia, né? Sim. Então, eu montei um quarto dela para fazer as terapias em casa. E aí, o que eu aprendi lá, eu aplicava. Olha só. E aí, tempos depois, eu consegui um computador, ganhei um computador. E aí, comecei a pesquisar, fazer mais cursos. Um dos cursos foi o do Pandorga também, que mudou bastante a minha visão. Assim, me mostrou bastante coisas que eu não sabia, né? Desconhecia muita coisa. E foi assim. E foi um alívio, né? É fantástico, assim. E aí, bom, aí agora tu recebeu o diagnóstico da Beatriz, já numa realidade bastante diferente, já conhecendo, né? O autismo já não é mais um desconhecido para ti, né? E como foi lidar, então, com esse diagnóstico? Da Beatriz agora? É um alívio, mas doeu um pouquinho.
Sim. Mas não o luto. Eu não vivi o luto em nenhum dos diagnósticos. Nenhum. Doeu um pouquinho por já saber, assim, as dificuldades que ela vai enfrentar. A Beatriz é nível 1, então muitas pessoas olham para ela e dizem que é birra. Aí tu escuta aquelas coisas de que é falta de castigo, um tapinha, tudo que eu não quero, sabe? São coisas que eu vivi lá atrás que eu disse que jamais eu faria nas minhas filhas. Essas coisas, assim, dói. Saber que as pessoas são ruins lá fora. Sim. Eu vou proteger elas o quanto Deus permitir. Mas eu não vou estar aqui sempre. Então, essas coisas doem. Sim. Mas hoje a realidade é bem diferente da Ana Clara. A gente tem mais acessos, né? Sim. E já se fala mais sobre o assunto. E a gente espera que lá daqui a 15 anos, quando ela estiver lá na vida adulta dela, ela já vai viver uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que já vai saber mais sobre o assunto, porque a gente está trabalhando para isso hoje, né? Ana, e aí, como foi o teu diagnóstico? Quando foi que isso aconteceu? Foi o mais difícil de aceitar dos 3, foi. Porque eu já tinha sofrido bastante na infância por conta da epilepsia, né? Então, já tinha essa coisa do bullying, que eu sofria muito na escola, emprego também, se falasse que tinha epilepsia, a vaga já não existia mais. E aí eu pensei, se eu falar sobre o meu diagnóstico, seria difícil para mim e talvez para minha filha também, porque as pessoas já olham torto para ela, por ela ter o autismo. Aí vai chegar uma mãe que tem autismo, epilepsia, com uma filha que tem autismo. Então, eu fiquei com esse diagnóstico guardado bastante tempo. Mais de 10 anos. E aí, no início do ano passado... faz tempo já que tu teve o diagnóstico? Faz 10 anos? No início do ano passado, aí eu comecei a falar sobre o diagnóstico. E é um alívio, assim, porque aí tu não precisa mais disfarçar nada. Eu sou assim, desse jeitinho, e tá tudo bem. Sim, com certeza. E eu aceito os meus limites agora também, que antes eu não tinha que se enquadrar para ser aceita, né? Eu acho que o diagnóstico, ele acaba sendo o momento em que tu passa a te respeitar mais, né? De respeitar até onde tu vai, até onde não vai, até onde o outro pode ir ou não, né? Sim. Eu acho que ele é um momento muito importante disso, né? Desse respeitar-se, né? E é impressionante, assim, que eu já ouvi aqui muitas pessoas que foram diagnosticadas autistas já na vida adulta e o que todas dizem é a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso serve também, assim, para que as pessoas não tenham medo também de irem atrás, porque a gente vê muitas mães e pais que começam a se perceber autista através dos seus filhos, Sim. né? Como tu disse há pouco, né? Todo mundo dizia que eu fazia isso, que eu também era assim, que eu também não gostava de abraço. Então, a gente vê que isso te acompanhou por toda a vida. E, assim como tu, muitas mães e pais acabam sabendo do seu diagnóstico justamente pelas características do seu filho, né? E a gente imagina a quantidade de mães que talvez nos assista e que talvez desconfie também de si e tenha medo de ir atrás, né? Eu acho que é importante a tua fala até como um encorajador, né? De que as pessoas não tenham medo, né? Do diagnóstico em si, né? Ele é libertador. É um alívio. É como se tirasse um peso. E também, às vezes, eu fico pensando se a minha mãe, na época, tivesse a chance de me levar em médicos, assim, já tivesse sido diagnosticada lá atrás também. O quanto de sofrimento teria sido evitado. Sim. Mas também esse sofrimento transformou em quem eu sou hoje também. Sim, cada um tem a sua história, né? Mas com certeza, assim, né? Ter o conhecimento, né? Como é, por exemplo, para tua filha, para Ana Clara, principalmente, né? Que já está aí com 18 anos, né? E já entrando ali na vida adulta, como ela lida com o diagnóstico dela? A Ana Clara é nível 3 de suporte. Ah, tá. Então... Ela não tem tanto essa percepção. Não. E o Emerson, como é que é para ele? O Emerson também não tem essa percepção, assim, de que ele é diferente.
Embora a gente, né, conversa, explica, né, a condição dele, mas ele não tem assim essa percepção. Sim, sim. Porque eu imagino que seja bastante conflituoso, né? Principalmente nessa época assim de adolescência, essa questão hormonal. Como que foi, por exemplo, para Ana Clara passar ali pela questão hormonal, né? Para mulher isso, né, traz uma série de dificuldades. Como é que foi viver isso na tua casa? Uma fase bem difícil. Foi a fase mais difícil. Imagino. Mais difícil porque, por mais que ela não verbalize também a questão de saber que ela é autista ou não, às vezes ela dizia, a Ana é diferente, por ouvir, sabe? Então, ela repetia muito isso, a Ana é diferente, a Ana é diferente. Eu dizia para ela, a Ana é diferente, está tudo bem ser diferente, todo mundo é diferente. Então, ela ia para o quarto e chorava bastante, depois ela vinha e dava um abraço. A Ana Clara é um amor, assim, é um amor em pessoa. Ela abraça e beija todo mundo. Se deixar até as pessoas estranhas na rua, ela sai beijando e abraçando. E a questão do hormônio foi difícil. Aí ela começou com as crises de autoagressão também. E aí tem a questão da contenção, troca de medicação, até regular tudo de novo. Foi uma das fases mais difíceis. Difícil mesmo. A adolescência já é difícil, né? Para as pessoas típicas, né? Então, imaginar a adolescência dentro, né, das pessoas com autismo deve ser um desafio gigante. A questão da menstruação também, né? Os cuidados. Pois é. Então, é tudo mais difícil. Sim. Ela tem momentos que ela não gosta de usar sutiã por questões sensoriais ou a calcinha. Então, é tudo mais complicado. Porque o corpo vai desenvolvendo, vai tudo crescendo. E ela ainda tem aquela inocência de bebê. Sim. Então, é um cuidado a todo momento. Redobrado, né? Sim. E aí, então, Josi, você, 6 anos atrás, então, surgiu a Amave, né? Como é que foi o surgimento da Amave? Então, nessa caminhada, né, na busca por atendimentos para o Emerson, para entender mais sobre o autismo, para ir em busca dos direitos dele, né, eu comecei a pensar, né, o que poderia ser feito, né, principalmente na nossa cidade, que é Viamão, para acolher essas mães, né, que assim como nós tiveram o diagnóstico, não sabiam direito para onde ir, o que a gente poderia fazer. E aí, nessa trajetória toda, nós fomos morar em Santa Catarina. E aí lá eu conheci as AMAs, né, que são as associações de pais e amigos dos autistas. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia, assim, né? A gente pode pensar em algo nesse formato, porque daí já tinha algo estruturado, né? Como fazer, né? Com essa ideia principal de acolhimento. No momento, né, que a família ali tem o diagnóstico, que ela tivesse um lugar que ela, né, pudesse contatar, e aí, a partir dali, ela fosse direcionada, né, até antes do diagnóstico, né, quando ela estivesse ali em investigação, que às vezes a família também, a escola até, né, pede que investigue, porque percebeu algumas coisas, e aí também a família não sabe muito bem o que fazer, né? Então, na verdade, até um pouquinho antes. E aí, quando a gente retorna, então, para Viamão, né, começo a contatar, né, algumas pessoas, e aí a gente chama, né, outros pais para compartilhar, né, essa ideia, né? E aí, nessa conversa que a gente teve, né, junto com outras famílias, então, a gente funda a Amave, né? Então, na verdade, partiu de uma ideia, né, mas compartilhada com outras famílias também, para que pudesse existir de fato, né? E aí a gente começou, né, a partir da fundação, então, da associação,
receber as famílias que já tinham o diagnóstico e algumas que estavam em investigação. E então a gente vem fazendo esse trabalho de direcionar as famílias, né? É muito um trabalho de escuta inicialmente, né? A família traz ali, se ela recém teve o diagnóstico, né? Ela conversa, ela fala sobre isso, fala das suas dores, né? Ali dos seus anseios, e se ela está em fase ainda de investigação também, né? E aí, a partir disso, a gente começa a encaminhar, né? Então, orientar que serviços ela pode buscar dentro da cidade, os direitos também, né, para poder acessar, quais os caminhos. E aí eu vou deixar um pouquinho para a Ana falar de alguns projetos que acontecem, né, dentro da MAVE e que auxiliam, né, as famílias de alguma forma. A nossa ideia assim, é que essa caminhada, né, seja o mais leve possível. Uhum. Porque o diagnóstico ele já é tão pesado, né? A busca por atendimentos, por terapias, o acesso aos direitos, tudo é difícil, né? Tudo é pesado. Bastante. Então, o nosso desafio, né, na associação é tornar os dias das famílias um pouco mais leves. Então, a Dayana conta um pouquinho assim, o que a gente tem hoje, né, o que a gente está conseguindo colocar em prática, para tentar, né, de alguma forma, deixar mais tranquilo. A gente vê, assim, é unânime, assim, todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa da importância desses grupos de acolhimento, né, do quanto só uma mãe, e a gente fala mães porque a maioria Sim. é mães, né, os pais nos perdoem, né, mas a gente fala muito das mães e do quanto a gente fala muito assim, só uma mãe para entender outra mãe. Sim. Né? Porque por mais empatia que a gente possa ter e que a gente possa querer pensar e se colocar no lugar, né, de uma mãe atípica, mas só vocês mesmo, né? Então, ouvir de uma mãe que as coisas podem ser mais leves e que as coisas vão ficar bem, eu acho que isso é o que, de fato, consegue ajudar e, de fato, acolher mesmo as mães, por exemplo, com um diagnóstico recente, né? Ouvir de alguém que já viveu aquele caminho e que está tudo bem, né? E que conseguiram, né, passar por isso. Acho que é o que faz toda a diferença, de fato, né? Principalmente nós, né? A Ana Clara com 18, o Júnior com 21, né? Eu acho que a gente consegue acalmar o coração um pouquinho, né? Das mães mais novas, né? Que estão iniciando aí a sua caminhada. Porque os dois são os amores, como a Ana já falou. Eles abraçam, eles beijam, eles gostam de interagir. Então, acho que isso, outras mães, né, vendo, assim, elas ficam mais tranquilas. Porque hoje ainda, infelizmente, também a gente ouve de alguns profissionais: mas o teu filho não vai fazer isso, o teu filho, né, não vai fazer aquilo. E aí elas vendo ali, né, na prática que é possível, sim, né? Não é fácil, mas que é possível. Então, acho que isso acalma bastante as mães, assim. E encoraja também, né, a não desistir, né, a persistir, porque é possível mudar, né? E acho que é importante ter a fala, né, de que não é uma sentença, né? Exatamente. De que é só um ponto de partida de algo novo, mas também não colocar limitações, né? Porque tudo é possível, né? Ninguém tem bola de cristal para saber até onde, né? Quais as potencialidades, né, dessa pessoa ali. Então, acho que isso é importante vocês terem esse... E sei que mães atípicas desempenham esse papel muito bem, né? De mostrar que existe muita potência, né? Existe muita vida, né? E não é querer romantizar, né? Que é algo que se fala muito, mas é justamente mostrar que tem um caminho, né? E aí, conta um pouquinho para nós, então, como que a associação atua hoje de forma bem objetiva, assim, no sentido do que vocês fazem, quais são os projetos, né? Como que
as pessoas, por exemplo, que quiserem participar, como é que elas fazem? Como é que é a associação? Hoje a gente tem os projetos, o Mão Amiga, que é um projeto voltado para as mães. Ele é um convite para as mães despirem a capa de Mulher Maravilha, guardar na gaveta o título de guerreira, né? Porque quando a gente recebe o laudo de um lado, a sociedade nos entrega do outro lado a capa, né, de Mulher Maravilha. A gente não pode cansar, a gente não pode chorar, a gente tem que estar sempre forte. E esse projeto, ele é um convite para justamente elas se olharem, se cuidarem. É um projeto que a gente faz encontros trimestrais com manicure, maquiadora, cabeleireira. A gente traz convidadas como a prof de yoga, dança, tem coffee break, roda de conversa, que é um momento para elas desabafarem, falarem sobre coisas também além da maternidade atípica, porque a gente acaba se esquecendo de nós como pessoas, como somos, sonhos, vida, fica tudo em torno da maternidade e dos filhos. E o projeto é um convite para elas olharem para si novamente. A gente faz também os passeios. E para entrarem na associação tem um contato, que é com a Tacinha, para fazerem parte do grupo. Aí me ajuda, Jô, que agora me dá um branco. Então, esse é o primeiro contato, né? A gente tem um WhatsApp agora da MAVE. Ele também pode ser feito através do Instagram, né? E aí, nesse acolhimento, a nossa colega, né? Somos todos voluntários, né? Acho que é importante falar isso também. Ela passa informações gerais, assim. Se a família já tem o diagnóstico, ela orienta, né, a questão de terapias. Então, a gente tem algumas parcerias também com profissionais e clínicas. Então, ela passa, né, quem são esses parceiros, como pode contatar, fala sobre os direitos. Hoje, a gente já conseguiu montar uma cartilha né, dos direitos que os autistas têm, né, e como acessar. A gente fala muito que para lutar por um direito tem que saber que ele existe, né? E isso é muito importante. Então, alguns, né, que são específicos do município, né? Então, ali tem o endereço, né, o passo a passo de como, né, acessar. Hoje a gente tem a carteira, né, de identificação, né, que é no estado. Então, ela é bem completa, assim. Então, esse primeiro contato, a gente fala primeiro contato, mas ele se estende, né? Porque daí a família fica ali fazendo alguns contatos, na verdade, até conseguir entender, né, como acessar esses direitos, qual é o passo a passo, onde ela pode ir. Documentação também a gente auxilia, né? A carteirinha, por exemplo, né? Acesso ao site, né? Mas como fazer, documentação que é necessária, os cartões, né? de passe para o transporte público. Então, é um acolhimento, mas que, na verdade, já direciona, né, para vários serviços. Sim. E, como a Ana falou, né, nós temos esse projeto que é o Mão Amiga, que é trimestral. Temos as saídas, né? E, assim, às vezes as pessoas não entendem muito, né? Tá, mas por que a associação faz passeios? Porque as nossas crianças, né, os nossos jovens e né, os adultos, eles precisam estar inseridos, né, na sociedade. Então, às vezes, o único momento que a família tem, né, de lazer é com a associação. Porque ela não se sente, né, segura para ir, por exemplo, a um shopping, a um restaurante, às vezes até uma simples ida a um supermercado é difícil. Então, com a associação, ela tem essa segurança de que eu vou ter alguém que vai me auxiliar, né? Se a criança se desorganiza, se ela tem uma crise. Então, a gente tem uma equipe de voluntários que vai junto, né? Sempre. Então, é toda uma organização, né, para essa saída, para que ela aconteça da melhor forma possível. E os espaços que a gente vai visitar também,
eles já se preparam também para nos receber, né? Então, a gente já orienta quantas pessoas, quais as idades, né? Os níveis, para que eles também se preparem para nos receber. Sim. Então, não é uma simples saída. Sim. É poder proporcionar, né, para essas famílias o momento de lazer de forma segura e respeitosa. Porque, às vezes, a gente, infelizmente, ainda hoje, né, com toda a informação que se tem, com a identificação, né, com o cordão, como a Ana está usando ali, às vezes a gente passa ainda por algumas situações desconfortáveis nos locais públicos. Então, o nosso objetivo ele vai além de uma saída, né? É também conscientizar e mostrar que nós estamos aí, né? Somos muitos. Sim, e é importante, né? A gente vê assim que cada vez mais os espaços estejam preparados, né? Sim. A gente sabe que falta muito ainda, né? Ainda tem muita desinformação, ainda tem muito preconceito, mas é importante que cada vez mais os espaços estejam mais adaptados, né? A gente fala tanto de o quanto as famílias autistas lutam por tratamento, por terapias, e para que essa pessoa consiga, né, estar inserida na sociedade, mas a sociedade também tem que estar preparada para receber, né? Então, eu acho que esse trabalho de conscientização, né, é muito importante, né? Existe o trabalho do acolhimento, mas existe o trabalho também da conscientização. E saber que os autistas e qualquer pessoa com deficiência pode estar em qualquer lugar. Pode estar no cinema, pode estar no shopping, pode estar no estádio de futebol, né? E que esses lugares estejam mais adaptados, né, para poder receber essas pessoas. Exatamente. E agora, eu estou falando em conscientização, né? Esse ano nós realizamos a nossa segunda caminhada de conscientização, né, lá em Viamão, com esse objetivo, né, de chamar a atenção da sociedade, né, principalmente lá na nossa cidade, para o autismo, né? O que é nessa caminhada, né? A gente consegue reunir serviços da educação, da saúde, a gente entrega folders, né, com informações sobre a associação, os nossos contatos, explicando o que é o autismo, né, porque para aquelas pessoas que ainda não sabem, né, que elas possam se apropriar disso. Então, a gente já realizou a segunda caminhada esse ano. Foi linda, assim, foi bem emocionante, assim, da gente ver, né, a rua principal da cidade, assim, cheia, né, a comunidade, assim, aderindo, participando, né. Era um mar azul. Eu vi. Um mar. Então, a gente fica feliz, assim, né, do crescimento da associação, da visibilidade que está tendo, né, na cidade e fora também. Porque é isso que a gente quer, assim, né? A gente quer que as pessoas conheçam cada vez mais, né, se informem cada vez mais, para a gente poder ter essa convivência, né, mais saudável possível. E como tu disseste, né, que os locais possam estar adaptados para receber, né, os nossos filhos. E uma outra preocupação, né, que a gente tem também, né, principalmente eu e a Ana, que somos, acho que do grupo, assim, dos voluntários com os filhos mais velhos, né, é que eles estão crescendo, né, e ainda hoje tudo é muito pensado para os pequenos, né, para as crianças, mas cada vez mais, né, nós temos mais jovens, mais adultos, e aí a gente precisa também atender esse público. Então, já temos também alguns projetos em andamento, né, para que a gente possa atender esse público, que já tem outras necessidades, né? Sim. Tu sabe que, enquanto tu estava falando, eu estava aqui pensando. Eu costumo dar bastante palestra em associações, Câmara de Vereadores, muito falando sobre os direitos, e falo muito para
sociedade atípica, né? Para essas pessoas, que geralmente é quem vai me ouvir. E tu sabe que na semana passada eu fiz uma fala para uma rede de óticas muito grande, né? E aí tem uma palestra para os líderes das lojas. Então, tinha um líder de cada loja. Não tinha nada relacionado ao autismo, né? E aí eu fui convidada, então, para falar lá. E eu achei muito bacana poder falar para as pessoas típicas e fazer os questionamentos então, vocês estão ali no comércio, como vocês recebem, né, essas pessoas, né? Como vocês estão preparados? Vocês imaginam como é atender uma família típica? Vocês dão a prioridade? Então, assim, eu achei muito legal porque fugiu daquele cenário normal que é eu falar para famílias atípicas, né? Eu achei tão bacana porque eu estava ali falando. Teve uma mãe atípica que era líder de uma das lojas que se levantou e falou que era mãe atípica. Mas eu não estava lá para falar sobre os direitos das famílias atípicas. Eu estava lá falando sobre autismo, mas sobre inclusão, sobre como as pessoas, o quanto a sociedade tem que se preparar, né? E eu achei muito bacana, assim, né? A iniciativa deles também de quererem ouvir sobre o assunto, né? Porque, na maioria das vezes, é um assunto que, se não está acontecendo comigo, pouco importa, né? E eu acho que as pessoas estão começando a querer saber mais sobre o assunto, né? Eu fico muito feliz, assim, quando, às vezes, uma pessoa que não é mãe atípica e me diz assim, eu adoro ver o teu programa. E daí eu até estranho, às vezes, porque geralmente quem assiste são as famílias atípicas, né? Não, mas eu sempre assisto. É importante saber, minha filha vai para a escola, tem colegas, Sim. Né? Então, as pessoas, de fato, para que a gente possa falar de inclusão, tudo que a gente luta é por inclusão, mas a gente precisa que a comunidade no mundo todo esteja preparada para isso, né? Com certeza. Aproveitando o gancho, na semana passada também nós fomos convidados lá em Viamão por uma empresa de transportes para poder fazer esse bate-papo também, né? Sobre autismo, sobre manejo. Eles já nos conhecem porque fazem algumas saídas, né, conosco. Mas nós ficamos bem felizes assim com o convite. Já é a segunda vez que a gente vai. Porque eles estão interessados, né, em saber mais, saber o que é importante, né, quando eles vão nos atender, né, que público que eles vão encontrar, o que pode acontecer, o que eles podem fazer para facilitar, né, essa saída que eles vão. Então, eles não estão somente preocupados em oferecer o serviço, né? Eles querem oferecer algo mais, né? Então, um serviço adaptado realmente ao nosso público. Então, a gente ficou bem feliz assim de poder fortalecer essa parceria que já existe, assim, né? Que eles fazem um trabalho bem bacana quando a gente precisa transportar, né, o pessoal. Mas poder sentar com eles também, conversar, né? Dizer o que é importante para o nosso público, para as famílias, né? Foi muito bacana. Então, que bom, né, que as empresas também estão preocupadas e querendo aprender, né? Exatamente. Eu estava aqui olhando ali o cordão da Ana e pensando assim, né, quanto tem gente que não sabe o que ele significa, né? O quanto a gente precisa ainda falar sobre isso para que esse colar, né, que tem uma utilidade, um motivo, né, de tu estares usando ele, né, mas as pessoas precisam saber o que ele significa, né? Então, justamente, a gente precisa falar, a gente precisa ocupar esses espaços, né, para que, como, né, um motorista de ônibus, por exemplo, quando uma pessoa entrar com o cordão, ele saiba o que aquilo significa, né? Ele consiga
ali dentro do trabalho dele, né, ter o entendimento, né, do porquê que aquela pessoa está usando aquele colar, né? Então, eu acho que levar essa informação é muito importante, né? Sim. Esse que a Ana está usando, né, do girassol, ele é das... Deficiências não visíveis, não né? visíveis, né? E o outro que do quebra-cabeça, ele é específico do autismo, né? Uhum. E ajuda também a... Aconteceu comigo já várias situações, né, em locais públicos, porque, como a gente diz, o autismo não tem cara, né? Então, não tem nenhuma característica física ali que identifique, né, que a pessoa é autista. Então, às vezes, algum movimento, né, a fala, as pessoas, né, olham com certo estranhamento. Então, se tem, né, se está com cordão, se está com a carteirinha, já evita, né, esse tipo de situação, né? Sim, e aí as pessoas têm que saber, né? Sim. Elas têm que saber o porquê o cordão tá ali, né? O Exatamente. porquê a pessoa tá usando aquele cordão. Acho que a gente ainda tem um trabalho grande de conscientização, né? Das pessoas no geral. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo. Vocês vão fazendo lá, a gente vai fazendo cá. E aí cada um faz um pouquinho. E aos pouquinhos a gente vai tendo aí uma sociedade mais inclusiva, né? Mais justa, né? Para um lugar melhor. Sim. Né? Agora, vendo falar do cordão, eu me lembrei de uma coisa. Antigamente, na época do diagnóstico da Ana Clara, não tinha, né, os cordões. Então, eu usava camisetas. Camiseta falando, minha filha tem autismo. Há pouco tempo eu usava também, estou trabalhando a socialização dela, porque nem todo mundo sabe, né, do cordão. Então, eu uso camiseta banner mesmo. Na época da escola dela, fazer o processo de inclusão, também usava camiseta todos os dias. Eu fui a monitora dela, bem dizer, durante 3 meses, dentro de sala com ela. Então, para facilitar, para as famílias entenderem também, camiseta, sempre com a camiseta falando de autismo frente e costa. Importante. Ajudava. Ajuda, né? Uhum. Ajuda porque é uma forma de as pessoas também terem um olhar mais atento, né? Sim. É uma boa ideia, né? Porque aí, de fato, é só a lei e tá claro ali, né? Meninas, nosso tempo está indo para o fim. Olha como passa rápido. Eu sempre finalizo os nossos programas fazendo uma perguntinha. Então, vocês não vão se escapar. Josi, se tu tivesse agora... Eu sei que isso acontece todos os dias com vocês, né? Mas se tivesse agora diante de ti uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz para ela? Acho que primeiro eu dou um abraço, né? Eu sou muito sincera, assim, né? Então, eu falo sempre que o caminho não é fácil, porque realmente não é, né? Então, a gente não pode, como a gente conversou, né, romantizar. Mas que ela não está sozinha, né? Que ela pode contar conosco. E que é possível, né? Eu sempre digo que é possível sair do lugar que está e avançar, né? Por mais que às vezes a gente encontre obstáculos, a gente sempre consegue avançar. E para persistir, sempre. Ana, o que tu diz para essa família que acabou de receber um diagnóstico? Eu digo que, apesar do diagnóstico, vai ficar tudo bem. Que vai ter muita dificuldade pelo caminho, mas vai ficar tudo bem, que vai passar. Vai ter muitas noites de choro, vai ter muito choro debaixo do chuveiro, mas vai passar. Vai ter muitas fases difíceis, mas sempre passa. O autismo, ele chega na nossa vida de uma maneira inesperada, mas ele nos transforma. Ele nos mostra o amor da forma mais pura. E vai passar, sempre vai passar. Para não desistir, porque, assim como nós, tem outras mães, tem muitas, elas não estão sozinhas. Tem muitas famílias que estão prontas para receber essa família. Vai passar e sempre passa. E agora, pensando, né,
eu gosto de falar também para as famílias que o diagnóstico não define, né? Então, o filho deles, ele não é só aquele CID que está ali, né? Ele é uma pessoa, né? Cheio de potencial, né? Cheio de coisas ali para descobrir, né? Então, o diagnóstico não define ninguém. Acho que isso é bem importante, né? Porque parece que, às vezes, é tão doído, né? Parece que a criança recebeu ali um carimbo, né? E não, né? É uma condição diferente, sim, mas não define quem é, né? Eu digo, o meu filho ele é muito além, né, do diagnóstico. Então, acho que isso é importante também a gente falar para as famílias. Sabe que eu gravei, acho que 2 meses atrás, com uma mãe atípica, mas o filho dela não tem autismo. Ele tem uma síndrome rara. E ela encontrou 10 pessoas no Brasil com a mesma síndrome. É bem rara mesmo. E ela disse que se ela tivesse se baseado no que o médico disse para ela, lá quando receberam, lá então conseguiram diagnosticar que era aquela síndrome. O que ela leu sobre aquela síndrome e quem é o filho dela hoje, ela disse que ela teria, se ela tivesse acreditado naquilo, ela não teria dado toda a oportunidade de ele se desenvolver e ser quem ele é hoje e fazer tudo que ele faz, porque ele faz muitas e muitas e muitas coisas que aquele primeiro médico lá disse que jamais seria possível, né? Então, eu acho que isso é algo importante da gente falar, que não existe, né? Eu gravei com uma fono, especialista em CA, recentemente, e ela disse que, frequentemente, crianças com 13, 14 anos e que não falavam, começam a falar. A minha começou com 6. Então, eu vejo muito assim, passou dos 7, 8 anos, não vai mais. Não existe isso. Sempre é possível, né? Então, aquilo que tu disse, não desista, né? Porque existem muitas potencialidades, não tem momento certo, né? Então, acho que isso é uma deixa importante para a gente deixar aí, né? Para quem está recebendo o diagnóstico agora e está assustado, né? Exatamente. Então, tá. Meninas, muito obrigada, né? Eu sei que hoje o dia não estava sugestivo, estava bom para chegar em casa e tomar uma sopinha, mas a gente está aqui. Então, eu quero realmente agradecer vocês por estarem aqui. Vou pedir para vocês deixarem o Instagram da associação, né? A gente vai deixar aqui embaixo para quem quiser procurar, então, a associação de vocês, para quem quiser fazer parte, né? Ou quem quiser, tanto como voluntário, ou então, né, pessoas que queiram o acolhimento de vocês, para que possam procurar, então, vocês, né? E que vocês continuem aí esse trabalho aí que vocês fazem de acolhimento, de ajudar essas famílias, porque a gente sabe que faz toda a diferença, né? Sim. Com certeza, a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui, de falar sobre autismo, de contar um pouquinho a história da nossa associação. E a gente segue aí firme e forte na luta, né? Com certeza. Eu te agradeço também, te parabenizo também pelo podcast, que tem ajudado muito. Gratidão de coração. Imagina. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curta, compartilha com pessoas que você acha que pode se interessar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que você sempre vai receber um aviso de quando sair um episódio novo. Caso você perca algum, pode voltar aí toda semana, toda terça-feira, um novo episódio às 19 horas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau.